Vamos falar hoje como acelerar os resultados no gerenciamento do melasma. Hoje eu coloquei um post, eu não sei se vocês viram o post que eu coloquei, porque às vezes eu recebo algumas perguntas, né, na caixinha ou mesmo no direct, e eu fico um pouco preocupada, né? E eu recebi essa pergunta. Na verdade, foi uma dúvida que a pessoa teve, porque ela estava numa aula e foi dito na aula que as pessoas branquinhas, o que é ser branquinha também, né? Que as pessoas branquinhas não têm melanina, que só as pessoas escurinhas, que foi dito assim na aula, que tem melanina. E eu confesso que isso me chocou de várias formas, porque primeiro pelos termos, né? O que é ser branquinho, o que é ser, né? O que é ser escurinho? Porra, você tá numa aula de estética, são termos que a gente não deve usar, né? A gente vai falar em fototipo 1, fototipo 2, fototipo 3, fototipo 6, enfim. O que a gente precisa entender? Uma coisa é você falar com uma pessoa super leiga e usar termos não tão técnicos assim. E eu concordo, eu entendo e eu acho que a gente tem que falar dessa forma. Quando eu vou explicar alguma coisa para uma pessoa que não tem conhecimento técnico na área, ok. Mas a gente usar esses termos numa sala de aula, né, numa pós em estética, eu já não acho muito agradável, eu já não acho muito simpático, né, você falar isso. E você falar coisa errada, porque, né, por isso que eu fiz aquele post. Porque quem não tem melanina? Albino, né? E ainda tem um tipo de albino que ainda produz alguma coisa de melanina. Porque aquele albino mesmo, que tem até o olho vermelho, cabelo branco, a pele toda branca, aquele sim, não tem nenhum tipo de melanina. E se a gente pegar aquela pessoa e colocar ela no sol, o mínimo que seja, né? Olha o perigo, olha o risco. E aí, o que a gente tem que entender? Que nós temos misturas de melaninas, né? A gente tem uma melanina mais clara, que é a feomelanina, e uma melanina mais escura, que é a eumelanina. E essa mistura, olha que legal isso daqui, deixa eu mostrar pra vocês, num curso que eu fiz, né, de melasma, olha. Aqui a gente tem uma régua aqui, uma escala de cores. Então, de cores do quê? Da pele, de fototipos diferentes que eu tenho. Então, por exemplo, quando eu vou avaliar melasma, eu acabo utilizando essa escala aqui. Então, o que é ser branquinho? O que é ser escurinho? Não dá, né, pessoal? Não dá. Então, a gente tem melanina. Eu coloquei até o exemplo, coloquei uma pessoa torrada, vermelha lá, toda ardida, que é uma pessoa de fototipo baixo que se expôs ao sol sem proteção. Eu, se ficar no sol sem proteção, eu fico inteira vermelha. Eu já tive bolhas de sol. Por quê? Porque eu tenho muito mais feomelanina do que eumelanina. Meu marido, se fica no sol, ele bronzeia, porque ele tem muito mais eumelanina do que feomelanina. Então, a gente não pode disseminar informações erradas e termos errados, né? Então, é por isso que eu coloquei aí, fiz aquele post, né? Por isso que eu coloquei pra gente, quem ainda tem dúvida. Outra coisa que eu vejo muita dúvida que as pessoas têm também é achar que o fototipo mais alto tem mais melanócito. Não tem, pessoal. Fototipo 1 e fototipo 6 tem o mesmo número de melanócitos, aproximadamente, vai exatamente igual, não, né? Mas tem o mesmo número de melanócitos. O que ele tem de diferente? É a melanina que ele produz, né? O fototipo 5, o fototipo 6, ele tem uma melanina mais densa, uma melanina com peso molecular maior, uma melanina mais escura do que uma pessoa de fototipo 1 e 2, que também tem essa melanina escura, mas em menor quantidade. E o que é um melasma? O que acontece? Por que quando eu tenho um melasma, eu tenho uma parte do rosto que fica com uma coloração mais escura do que o resto da pele? É isso que a pessoa precisa entender também. Aquela parte está mais escura do que o resto da minha pele. É uma hipercromia, ok? Ok. Por quê? Aqueles melanócitos daquele local, então vamos aqui no malar ou na testa ou no buço, aqueles melanócitos daquele lugar, né? Eles tomaram um susto. Eles foram agredidos ou por um peeling, ou por uma cera, ou por hormônio. Eles foram agredidos. E aí, o que eles têm que fazer? Proteger. Como? Olha, presta atenção que isso daqui é uma coisa interessante no melasma. Como eu tenho mais, ó, vamos supor se eu tivesse um melasma aqui, eu tenho mais feomelanina do que eu. Só que aqueles melanócitos, no momento da agressão, eles falam assim, ó, vamos todo mundo proteger esse pedaço que está sendo agredido e a gente precisa produzir mais da eumelanina do que da feomelanina. E aí começa. Por isso que eu pigmento mais, por isso que o melasma fica mais escuro, porque aqueles melanócitos, eles sabem produzir uma melanina mais escura para proteger. É isso que acontece. Então, a gente precisa ficar atento e não pode sair falando bobagem por aí. Não posso sair falando bobagem, né? Quando a gente não sabe o básico, eu fico imaginando como avaliar uma pele se você não sabe o básico das melaninas.
Então fica difícil. E é isso que eu quero trazer hoje para vocês. Na nossa live, né? O que eu quero? A gente tem a necessidade, a gente quer entregar resultado rápido para o paciente. Será que isso é possível? Será que a gente consegue entregar resultado rápido? Nós vamos conversando e no final da live a gente vai chegar nessa conclusão juntos aqui. O que eu preciso fazer então? Primeira coisa, eu preciso saber avaliar aquela pele, que foi o que nós já falamos ontem. Que tipo de melasma eu tenho? É dérmico, é epidérmico, é misto? Como eu avalio? Com a luz de UD, com dermatoscópio. Eu não tenho nenhum dos dois, eu não vou avaliar essa pele? Você vai avaliar essa pele, você vai imaginar que aquele melasma é misto. Porque se você não tem uma luz de UD para colocar a pessoa, para você ver a profundidade daquela melanina, se você não tem um dermatoscópio, ou mesmo que seja um microscopinho para você verificar se tem vasos naquele melasma, você vai partir do princípio que é um melasma misto. E aí você vai tratar, né, de acordo com a melanina na epiderme e a melanina na derme. Outra coisa que a gente precisa entender também, qual é o grau de envelhecimento dessa pessoa? Ela está muito velha? Ela está muito envelhecida? Ela está muito fotoenvelhecida? O sol, quando eu tomo sol, eu gero radicais livres, e esses radicais livres, eles vão destruindo quem? Colágeno. Ele ativa a metaloproteinase. Na hora que ele ativa a metaloproteinase, ele vai formando buraquinhos na membrana da camada basal. Na hora que ele forma buraquinhos na membrana da camada basal, aquele melanócito que era para ficar na camada basal jogando melanina para a epiderme, ele vê aquele buraquinho e ele cai ali. Ele vai ali para baixo ou ele vira de ponta cabeça, em vez de colocar os dendritos dele para cima na epiderme, ele vira de ponta cabeça e coloca os dendritos dele para baixo na derme. Jogou a melanina na derme, é como se você tivesse feito, entre aspas, aí uma tatuagem, fica muito difícil de tirar. E fica muito difícil de você acalmar um melanócito que está ativado na derme. Então, tudo isso eu preciso entender, tudo isso eu preciso saber. Não é simplesmente eu quero morrer, gente. Juro que eu quero morrer. Qual é o melhor peeling para melasma? Qual é a melhor fórmula para melasma? Qual é a melhor coisa para o melasma? Eu não sei. Por quê? Porque cada melasma está sendo ativado de alguma forma. Eu preciso ter uma avaliação muito concreta, eu preciso ter uma avaliação muito boa, eu preciso ter uma avaliação muito consistente. Por quê? Porque se eu não tiver essa avaliação muito boa, se eu não tiver essa avaliação muito consistente, eu não vou para frente. Eu não vou para frente nesse melasma, certo? Então, a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa conversar sobre isso. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida a esse respeito. Vai colocando aqui na caixinha para mim. Botox em forma de permeação auxilia o clareamento do melasma? Microtox, você quer dizer, permeação. Eu não sei essa técnica inventada, se você está querendo falar de uma técnica onde você microagulha e coloca o Botox, eu não sei falar, Rafa, porque eu não gastei o meu rico dinheirinho nesse curso. Então eu não sei te falar, né? O que é essa técnica aí, tá? Tem alguns estudos que mostram o microtox sim melhorando o melasma, mas eu não sei esse mecanismo de ação, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, quem é seu paciente, né? Quem é seu... Samanta, já gastei meu rico dinheiro nos 3 cursos da Paty Super Indico. Obrigada, Samanta. Um beijo pra você, querida. Então, olha só, quem é seu paciente? É homem ou é mulher? Mas homem tem melasma? Homem tem melasma. Se homem tem melasma, provavelmente algum problema na aromatase, alguma deficiência hormonal ele tá tendo. Por quê? Ele tá com uma diminuição provavelmente de testosterona. Um homem com melasma é um homem que normalmente tem peitinho, tem acúmulo de gordura em outros locais. Então precisa ser investigado isso. Homens têm melasma, muito menos, mas tem melasma. Então, primeiro, quem é seu paciente? É homem ou mulher? O que seu paciente faz? Você já perguntou para ele? Nós falamos ontem isso. Ouvir. Saber fazer as perguntas certas e saber ouvir desse paciente. O que ele quer te dizer? O que ele tá falando? Quanto tempo aquele melasma tá ali? Faz um mês? Nossa, se fizer um mês, que bom. Se fizer um mês, porque aí você vai conseguir gerenciar ele muito bem. Faz 15 anos? Se faz 15 anos que aquele melasma tá ali, pessoal, você provavelmente está lidando com um melasma com uma parte dérmica muito importante, com fotoenvelhecimento, né? Porque em algum momento aquela pessoa se expôs à radiação solar. O sol, pessoal, é o grande ativador do melasma. As radiações ultravioletas são grandes ativadoras do melasma. Elas ativam a via principal do melasma, né? Qual é a via principal? É a via da proópio-melanocortina. Ele ativa, solta, sai a PONC do núcleo do queratinócito, ativa o alfa-MSH, que é o hormônio estimulante de melanócito, ativa, ele se liga no receptor do melanócito MC1R, ativa
proteína quinase e aí ativa toda a cascata da melanogênese. Essa é a grande via de ativação. Por que eu digo que essa é a grande via de ativação? Porque quem ativa essa via é o sol e quem ativa essa via são hormônios. Então, se o seu paciente tiver essas duas vias sendo ativadas, olha o tanto que esse melasma está sendo ativado. Então, eu preciso entender isso. Você faz essas perguntas para o seu paciente? Tá lá seu paciente. Que via foi ativada? Qual via? Ele toma sol? Toma. Parece que não há nenhuma. Ele toma sol? Toma. Meu relógio agora resolveu falar comigo, então deixa eu tirar ele daqui. Toma sol? Toma. E aí? Se eu tomo sol, além dessa via da PONC, eu tenho a via da endotelina sendo ativada. Pessoal, tem muitas vias metabólicas, tá? Que ativam o melanócito. Então, por isso que é difícil quando alguém fala assim, ó, a melhor fórmula para o melasma, tá? Quando eu sento, quando vem um paciente de melasma para mim e eu monto aquela formulação, formulação para ele com base nas respostas que ele me deu na anamnese. Então, aquela, na minha concepção, no meu estudo, no meu entendimento, naquele momento, é a melhor fórmula para aquele paciente. O plano de tratamento que eu montei para aquele paciente naquele momento. E eu espero, sinceramente, que depois de 3 meses haja modificações nessas formulações. Por quê? Eu espero que em 3 meses aquele melasma tenha tido alguma resposta. E quando não tem? É frustrante, não é? Quem aqui já começou a tratar melasma e não vê resultado? Só eu. Eu tenho uma paciente que, cara, eu entreguei muito pouco resultado para ela. Muito pouco resultado. Eu fico muito frustrada. E aí, o que eu pedi? Eu pedi, a irmã dela é médica, né? A irmã dela também estava aí acompanhando junto. E eu pedi, falei, vamos pedir para tua irmã pedir exames para você. Ah, mas você não pode pedir exame, eu posso. Só que os convênios não aceitam. Então, para evitar fadiga, que é outra coisa que eu vou falar para vocês, não fiquem brigando. Quando a pessoa fala não vou fazer, porque você não é médico, porque você não é dentista, não fica lá brigando. Ah, eu tenho direito, tá bom. Você tá fazendo coisa errada? Não. Você tá trabalhando dentro do teu conselho? Tô. Então para de brigar. Pede, fala assim, ó, vamos no médico, ou tem algum parceiro, pessoal, tenha parceiros. Para de ser chato, de ser dono da razão, e tenha parceiros. Na hora que você tem parceiros, né, você vai mais longe. Então, pedir pra irmã dela, que é médica, pedir painel hormonal. Gente, estrógeno tudo bagunçado. Então, pessoal, cuidado, né? Quando o seu paciente não tiver resposta, de jeito nenhum, você fez um monte de coisa, você reparou barreira, você, enfim, entrou com antioxidante tópico, antioxidante oral, provavelmente você tem alteração hormonal ali. E eu conto já pra vocês uma coisa triste. Se a pessoa tiver com uma hiperexpressão dos receptores de estrógeno naquele melasma, seja porque tá fazendo reposição, porque tomou hormônio, porque fez FIV, enfim. Já vou contar. Eu vou contar agora. A tua resposta vai ser muito pequena. Muito pequena. Enquanto você tiver aquela hiperexpressão desses hormônios, a tua resposta vai ser muito pequena. E você tem que falar isso para o paciente. Porque você vai conseguir chegar até um ponto. Daí pra frente você não vai conseguir entregar resultado mais. E não é porque você não sabe. Não é porque você... e agora o que eu faço? É porque aquela pele, ela tá ativada de uma forma, que é o hormônio. E o hormônio, pessoal, enquanto a mulher principalmente tiver idade fértil, tiver ativa, aquele hormônio está sendo liberado todos os dias. O que você vai fazer? Por isso, Guilherme, olha lá, seria interessante pedir o exame hormonal? Eu acredito que pelo menos 2 vezes por ano, a cada 6 meses. Porque vamos pensar, se eu começar a modular hoje, né? Se eu começar a gerenciar o melasma hoje, daqui 3 meses eu espero um resultado. Se você pediu esse hormônio, essa dosagem hormonal agora, e daqui 3 meses você tem um resultado, daqui mais 3 meses você faz a modificação, certo? E aí o que acontece? Você já mudou. Se você mudou e não tem respostas, provavelmente você tem o hormônio. Aí você pede de novo para ver como que tá esse hormônio. Então eu acredito que aí a cada 6 meses. Eu tenho uma aluna que ficou minha amiga, a Magali, ela tem uma lista que ela pede para qualquer coisa, uma lista enorme. Mas ela trabalha numa clínica médica. Ela é fisioterapeuta, ela trabalha numa clínica médica, né? Que ela trabalha junto, é parceira. E aí ela faz esses pedidos pela médica. Então, pessoal, é o que eu vou falar. Você é dentista? Não. Você é médico? Não. Ah, mas eu posso. Tá bom. Então você vai lá
na tua cidade, no convênio, briga bastante, fica ficando nervoso, gera bastante radical livre, estresse, cortisol, para tentar aceitar seu exame. Se conseguir, beleza. Não foi à toa aí esse estresse todo que você gerou. Se você não conseguir, vai fazer uma parceria com alguém para pedir esses exames para você. Então, fica aqui meu conselho de paz e amor, evite brigas. Evite brigas. Eu entendo que quando, né, os outros profissionais, quando a estética, pessoal, isso é o meu sonho, eu converso muito com o Guilherme Catani sobre isso. Quando a estética resolver se unir, né, cada um dá o melhor de si e as pessoas entenderem que eu não preciso ter competições, que o meu trabalho junto com o seu trabalho vai ficar um trabalho muito bom, eu acredito que vamos mais longe. Enquanto isso, seguem aí alguns brigando, né? Eu tenho muitos alunos dentistas. Ó, a Má falando aí, eu vou no Pará dar aula no curso dela, que ela é coordenadora. Então, assim, eu tenho muitos, eu dou muita aula para dentista, muito. Eu gosto muito de trabalhar com os dentistas. Para mim, é uma troca muito rica mesmo. Porque, pessoal, você pode ser um super conhecedor de anatomia. Agora, se você pega um dentista bom, que conhece muito de anatomia de face, pessoal, eles são imbatíveis. Por isso que eles incomodam tanto. Eu falo isso e eu falo para eles na aula. Então não pode ser mais ou menos. Os fisioterapeutas também são muito bons de anatomia. Fisioterapeuta é muito bom de anatomia, ponto. Então, pessoal, você quer trabalhar com injetável, você quer trabalhar com face, você tem que saber anatomia muito. Não é pouco. Não é, eu acho que aqui tem uma artéria. Eu acho que aqui... Não é achar, você tem que ter certeza aonde passa a artéria. Onde passa a artéria facial? Quais são as ramificações dela? Qual o risco de eu fazer um preenchimento em sulco e eu ter uma necrose? Uma necrose. Existe isso? Então, se você não souber anatomia, você vai ficar aí, sendo um profissional mais ou menos. E de mais ou menos, pessoal, o mercado tá assim, ó, assim, de gente mais ou menos. A gente não pode ser mais ou menos, a gente tem que ser muito bom. A gente tem que ser muito bom naquilo que é a gente se dedicar a fazer. E não, outra coisa que eu vou falar pra vocês, ninguém é muito bom em tudo. Não queira ser muito bom em tudo. Olha, de tudo que você aprendeu na sua especialização, o que te faz seu coração bater mais forte? O que faz você falar, putz, eu quero trabalhar com isso? Vai ser bom naquilo. Você não precisa ser bom em tudo, gente. Não precisa ser bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. E quem faz um pouquinho de cada coisa não faz bem nada. Vai por mim que eu tô falando isso pra vocês. Então, pessoal, vamos lá, voltando. Na hora que eu consigo entender quem é o meu paciente, o que ativou aquele melasma. Outra coisa, pessoal, tenha um olhar carinhoso para o intestino do paciente. As pessoas são inflamadas, as pessoas são estressadas, as pessoas têm cortisol em nível alto, as pessoas não dormem ou as pessoas dormem com uma luz na cara, com o celular na cara, com a televisão ligada. A melatonina é essencial para eu ter um melasma calmo. Se você dorme com a luz acesa, se você dorme com o celular no seu rosto, você não deixa a melatonina funcionar. Se você não deixa a melatonina funcionar, o teu cortisol fica alto. E se o cortisol fica alto durante o sono, você não descansa. E isso tudo interfere na sua saúde cutânea. Então, você tem que lembrar de perguntar essas coisas para o seu paciente. Que hora você dorme? Como você dorme? Você dorme com o celular? Você desliga telas? Pessoal, eu consegui me libertar do meu WhatsApp. Eu consegui me libertar do meu WhatsApp. Eu desligo o meu WhatsApp. Desligo ele. 6 horas da tarde. Eu só vou ligar o meu WhatsApp no outro dia de manhã. Por quê? Porque as pessoas no mundo virtual, elas não entendem que você não está 24 horas por dia disponível. E aí as pessoas ficam bravas, mandando perguntas 11 horas, meia-noite, como se eu tivesse obrigação de responder. Não tenho, não façam isso. Se você faz isso, não faça mais. Você precisa descansar. Então, é isso que você tem que entender. Quem é seu paciente? Ele está estressado? Você vai modular o intestino dele? Como que você vai modular esse intestino? Você tem que entender. Desbiose, pessoal, todo mundo tem. Que tipo de alimentação ele tem? Ele tem uma alimentação rica no quê? Em refinados? Ele come muito açúcar? A pele, além de tudo, deve estar glicada, envelhecida. E aí você acha que 2,5 gramas de Verisol vai resolver aquela bagunça toda que tá na pele. Verisol. Ah, você tá tomando colágeno? Tô 2,5 gramas. Não usa filtro solar? Come doce para um caramba? Come refinados para um caramba? Está todo inflamado. E aí você acha que o coitado do Verisol, 2,5 gramas, e a coitada da vitamina C em sérum vai resolver o fotoenvelhecimento. Não vai, gente. Já conto pra vocês que não vai. Não se frustrem, porque vocês não vão conseguir entregar resultado com isso. Não se frustrem. Não se frustrem, certo? Então,
Olhem para o paciente de vocês. Vejam que, exatamente, Lolo, enxugar gelo, não adianta. Não adianta. Quem é essa? E se o paciente não está disposto a mudar hábitos, né? Não está disposto, você não vai fazer mágica, porque você precisa de outra pessoa. É isso que eu falo sempre. Coloque a responsabilidade na mão do paciente também. Você consegue ir até um certo ponto, mas você precisa dele, na casa dele, tendo uma rotina de cuidados para conseguir o quê? Junto com você, entregar resultado. Se você não deixar isso claro para o paciente, que o seu resultado está diretamente relacionado com a dedicação dele, na casa dele, e você achar que a pessoa vai vir na tua clínica uma vez por mês para fazer um peeling, porque tudo é peeling, para fazer um peeling, e você acha que você vai resolver um melasma assim, gente, já conto para vocês, não vai, não, nem se frustrem, não começa, nem começa a gerenciar essa pele, por quê? Porque você não, primeiro, você não sabe gerenciar, não sabe. Se você tem esse pensamento, só lamento porque você não vai para lugar nenhum. É preciso um comprometimento do paciente com você. Por isso que eu falo, cuidado quando vocês querem. O que eu vejo? Quando vocês aprendem, né, os ativos, as vias, quando esse ativo atua nessa via, esse ativo atua nessa outra, quando vocês aprendem isso, pessoal, vocês querem montar fórmulas que ficam aí 700, 800 reais, um mês de fórmula. Seu paciente não, já falo, você não vai ter uma adesão a esse tratamento. Não adianta, porque vai ficar muito caro, a pessoa vai ficar irritada, porque vai estar acabando, ela vai ter que gastar tudo aquilo de novo. Ela vai olhar pra você e vai falar, nossa, mas faz um mês eu não tô vendo nenhum resultado, ou tô vendo um resultado muito pouco. Porque faltou o quê? Que eu falei ontem, a paciência, pessoal. Faltou a paciência. Então, se você não tem tudo isso junto, você tem que ter um papo direto com o paciente. Você tem que ter um papo reto com ele. É uma troca. Olha, eu vou precisar de você fazendo isso, isso e isso. Eu tô com uma paciente, a pele dela, gente, ela é uma paciente que vem só para fazer toxina. Ela vem 2 vezes por ano, faz toxina, no máximo ela pede um skincare, aí eu monto um skincare para ela e só. Ela não, às vezes vem para fazer uma limpeza de pele, ela não é uma paciente assídua. E ela veio fazer uma limpeza de pele faz uns 2 meses. Eu me assustei com a qualidade da pele dela. Eu perguntei, o que você está fazendo? O que você está fazendo de diferente da última vez que você veio aqui? Ela falou pra mim, eu tô jogando beach tênis. Pessoal, eu não tô falando mal do beach tênis. Aí eu falei, que horas você tá jogando beach tênis? 11 horas da manhã. Você tá usando filtro solar? Às vezes eu esqueço. A pele dela, pessoal, está imprestável. Imprestável. Como ela conseguiu, eu olhei, acho que fazia uns 4, 5 meses que ela não vinha, como ela conseguiu danificar a pele em 4, 5 meses por causa do sol em excesso, no pior horário para tomar sol, sem fotoproteção adequada. Porque, falei, mas por que você não usa fotoproteção? Porque escorre no olho, arde, então eu não passo. E eu falei pra ela, você hoje tem 30, acho que ela tem 30 e poucos anos, eu falei, você vai ter 50. Você vai ter 50. Então, cuidado com os esportes outdoor. Eu tenho pacientes que são triatletas, eu tenho pacientes que correm no sol. Eu tenho uma paciente que é triatleta olímpica. Ela é meio-dia, você vê ela correndo aqui na rodovia, cara. Com aquele sol, pode estar chuva, pode estar nevando, pode estar o que for. Ela tá lá correndo. Ela não consegue não correr, ok? Só que, gente, a tonelada de fotoprotetor que ela usa, vocês não têm ideia. A pele dela, pro tanto de sol que ela toma, não é danificada como dessa menina danificou a pele dela em 4, 5 meses. Então, isso tem que ser colocado na tua avaliação. Isso tem que ter. Sim, tem que ser em bastão. Tem fotoprotetor para esporte, que ele vai ficar mais, não vai escorrer, não vai cair no olho. Tem tudo isso. Só que a pessoa precisa usar. Senão não adianta. E além disso, tem o calor, né, pessoal? A gente não pode esquecer que o calor também ativa melasma. Porque a gente não tá só com o sol. As pessoas, quando vão pra praia, elas falam, eu usei fotoprotetor, por que meu melasma ficou mais escuro? Porque tem o calor, tem o fator calor ali. Então tem tudo isso, pessoal, que a gente precisa avaliar. Eu não posso simplesmente ignorar esses passos, eu não posso simplesmente deixar isso pra lá. E na tua avaliação, isso tem que ser perguntado. E você tem que ter um comprometimento do paciente em realizar, né? Tá bom, eu vou usar, tá bom, eu vou fazer, mas você tem que falar para ele da importância, e você só fala da importância de se fazer tal ou tal procedimento, de se utilizar tais ou tais ativos, tópico, oral, passar assim, passar assado, passar antes ou passar depois, se você souber, porque senão não adianta, se você não souber, não adianta você falar. Né? Evitar, eu sempre falo para os meus pacientes, eu tenho muito paciente com melasma que gosta de pedalar, que gosta de correr, que gosta de ir no beach tênis. Então, o que eu falo? Evitar esses horários de pico do sol.
Evitar fazer um pedal meio-dia, jogar aí, né, tênis. Tem gente que joga tênis também, outdoor. Tem que evitar esse horário maior do sol. Por quê? Porque sim, o calor, além do sol, o calor, além de envelhecer, vai ativar esse melasma. Então tudo isso tem que ser dito. Se você não jogar reto com o teu paciente, se você não tiver um papo reto, um papo sério com ele, não adianta, você está enganando ele e está se enganando. Então, a barreira desses pacientes todos, pessoal, a barreira de quem tem melasma normalmente está danificada. E tem gente que acabou me perguntando o que é barreira danificada? O que é reparar a barreira? Eu não sei o que é reparar a barreira. Eu não sei como reparar a barreira. Eu não sei identificar como a barreira está comprometida. Então, pessoal, como a barreira está comprometida? Vocês vão ver a pele inflamada. A pele do melasma, pessoal, é uma pele inflamada. É uma pele que está inflamada. Como você tem certeza disso? Por quê? Se você não tiver com essa pele inflamada, o teu melanócito não está jogando melanina para tudo quanto é canto. E essa inflamação pode vir da epiderme, essa inflamação pode vir da derme, essa inflamação pode vir do intestino. Então é isso, você faz essas perguntas, você sabe avaliar essas perguntas, você sabe verificar se a pele está sem barreira ou não. Se você não souber, eu já vou contar para você, pessoal, repara a barreira. Nunca é demais. Nunca é demais. O que é reparar a barreira? A parte mais externa da nossa epiderme é chamada de estrato córneo, é como se fosse o telhado da nossa casa. Se a epiderme é a nossa casa, o estrato córneo é o telhado da nossa casa. E esse telhado precisa estar íntegro. Não estou dizendo espesso. Tem gente que quando eu falo que o estrato córneo tem que estar íntegro, já pensa num estrato córneo espesso, uma hiperqueratinização. Não é bom também. Por quê? Não é através do estrato córneo que os ativos vão penetrar na pele? Sim, é. É através do estrato córneo que os ativos vão penetrar. Se você tiver um estrato córneo extremamente espesso, não vai permear nada nessa pele. Então você não pode arrancar o telhado e você também não pode ter um telhado gigantesco, porque senão não vai adiantar das duas formas. Você tem que ter um estrato córneo ok, um estrato córneo legal, um estrato córneo que vai funcionar ali. Então quando você usa ceramidas, por exemplo, ômegas, né? Você está fazendo o quê? Você está reparando o estrato córneo. Então, alguma formulação com ômegas, com ceramidas, um Bepantol, que tem isso, o Cicaplast, que tem isso, tem o Depantenol também. Isso tudo ajuda a reparar a barreira. Então, cuidado com a resposta inflamatória demais aí, né, nesse paciente, porque sim, ela ativa o melanócito, ela ativa. E esse melanócito vai ficar nervoso. O melanócito nervoso, ele responde de uma forma que a gente já sabe, jogando melanina. A veia coloidal também, Rose, é um outro reparador de barreira muito legal. Então é isso, pessoal. A gente precisa entender. Vamos olhar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Após quanto tempo o melasma se torna dérmico? Não sei. Depende da agressão que a membrana da camada basal vai sofrer. Pode ser em um mês, com esse monte de sol que a pessoa está tomando. Pode ser em anos. Não dá para saber. Não dá para ter uma média aí de quanto tempo é. Certo? Deixa eu ver aqui. Conseguimos resultados no melasma dérmico? O que significa resultados? Você acalmar um melanócito, você diminuir a produção de melanina? Sim, você consegue. Uma pele com hiperpigmentação, uma pele com melasma, voltar a ter um tom uniforme 100%? Não consegue. Se alguém falar pra você que consegue, não consegue. Não adianta usar laser, pior, que você vai agredir ali aquele melanócito. Usar hidroquinona, mesma história, não dá. Então, 100% aquela pele voltar a ficar totalmente com uma cor uniforme, Rose, desculpa se você vai ficar triste, mas eu vou te falar que não dá. Não dá, tá? Então, o que a gente precisa entender? Onde está essa melanina? Obviamente, melaninas mais superficiais, você consegue resultados mais rápidos. Melanina que tá lá embaixo, você vai demorar muito mais para conseguir, né, um resultado. A gente precisa ter isso em mente também. E você, na tua avaliação, precisa falar isso para o seu paciente. Então, tem uma forma de acelerar, que é a grande pergunta, né, da live. Como acelerar os resultados no gerenciamento do melasma? Tem como? O que vocês acham aqui? Ah lá, qual o melhor protetor para pele com melasma? Não sei. Por quê? Porque você precisa avaliar o seu paciente, você precisa ver se a pele dele é oleosa, se a pele dele é seca, para você saber que base, que tipo de fotoprotetor. Fotoprotetor com cor dá uma barreira a mais, fotoprotetor físico é melhor. Então, qual é o melhor? Não sei. Depende da sua avaliação e do seu paciente. Eu consigo acelerar os resultados, pessoal? O que vocês acham? Se você tiver comprometimento do paciente, sim. Se não, pessoal, é enxugar gelo.
você não vai chegar em lugar nenhum. Se você não tiver o comprometimento. Olha lá, alguém responde para Jujuba Ribeiro, que eu já falei disso. Olha lá. Se você não tiver, né? Se você não tiver o... Então, Jaque, não sei qual fotoprotetor você usa na tua pele que fica bom. Se você tá usando um fotoprotetor com FPS mais do que 30, ok. Se ele tiver cor, ok. Se sua pele não fica oleosa com ele, ok. Então, esse é o melhor. Não tem uma marca melhor. Tem que a tua pele se adapta, a tua rotina de repassar esse protetor, de deixar a tua pele protegida. Então, esse é o melhor. Se o protetor que você usa oferece isso, se você usou, tua pele não ficou oleosa demais, tua pele gostou do protetor, é um FPS de pelo menos 30, né? Então, e tem cor, que é uma proteção a mais, então esse é o melhor fotoprotetor para você, certo? Então, pessoal, olha só, eu consigo acelerar se eu tiver cooperação, mas dependendo do tipo do melasma, pessoal, o resultado vai ser pequeno. Então, fica com isso em mente. Então, pessoal, muito obrigada por quem ficou aqui hoje. Um beijo. Só agradeço vocês, pessoal, porque se eu não tivesse vocês, eu não estaria aqui entregando para vocês.